A gente chega hoje ao capítulo final da saga de Gênesis. E olha, é uma conclusão que amarra tudo, né? Uma das histórias mais dramáticas da Bíblia, com um foco muito forte em perdão, em providência divina e no poder de um legado que, nossa, atravessa gerações. Vamos mergulhar nessa história. Bem, tudo começa aqui, com a morte de Jacó, o grande patriarca. E a morte dele é o que dá o pontapé inicial em tudo. Não é só o fim de uma era para a família, é o evento que força todo mundo a resolver um conflito antigo e, ao mesmo tempo, planta a semente de uma nova promessa para o futuro. E a primeira coisa que precisa ser feita, essa responsabilidade, cai toda nos ombros de José. Anos antes, ele tinha feito um juramento muito sério ao pai, que ele não seria enterrado no Egito de jeito nenhum, mas lá na terra dos seus ancestrais, em Canaã. Bom, chegou a hora de cumprir essa promessa. E o que impressiona aqui é o tamanho da coisa toda. Pensa só, o processo de embalsamamento levou 40 dias. Isso era tratamento de realeza egípcia. E não para por aí. Depois, o Egito inteiro ficou de luto por 70 dias. 70! Isso mostra o respeito gigantesco que Jacó e, por consequência, José tinham por lá. Isso não foi um funeral de família, sabe? Foi um evento de Estado com todas as letras. A jornada para Canaã, então, foi algo de outro nível. O texto deixa bem claro, não foram só os filhos de Jacó. Tinha gente importante do faraó, sabe? Autoridades, altos funcionários do palácio, todos os líderes do Egito. E ainda por cima, uma escolta militar com carros de guerra e cavaleiros. Era uma verdadeira delegação diplomática, mostrando todo o poder de José e a bênção do faraó. Imagina a cena. O impacto dessa procissão foi tão, mas tão grande que o pessoal que morava em Canaã até mudou o nome do lugar onde eles pararam. Eles olharam aquilo tudo e chamaram de Abel Mizraim, que quer dizer algo como o pranto dos egípcios. A promessa que José fez ao pai estava sendo cumprida ali, na frente de todo mundo, de um jeito que ninguém ia esquecer. Finalmente eles chegam ao destino, a caverna de Macpela. E olha, esse lugar não é um lugar qualquer. É a única propriedade que Abraão, o primeiríssimo patriarca, tinha comprado na terra prometida. Então, quando José enterra Jacó ali, junto de Abraão, Isaque e Rebeca, ele não está só cumprindo uma promessa. Ele está, simbolicamente, fincando a identidade da sua família naquela terra que Deus tinha prometido para eles. Mas, assim que o luto termina e a poeira da viagem baixa, o clima muda. Muda completamente. Com Jacó morto, aquele, digamos, escudo que mantinha a paz na família, sumiu. E aí, uma culpa antiga, um medo que estava guardado lá no fundo, volta com tudo para o coração dos irmãos de José. Essa era a pergunta que não saía da cabeça deles, a pergunta que os deixava apavorados. Eles viveram anos e anos debaixo da graça de José. Mas, e se essa bondade toda era só por respeito ao pai? Agora que Jacó não estava mais ali, o que ia impedir José, o segundo homem mais poderoso do Egito, de finalmente acertar as contas por tudo que fizeram com ele? No desespero, eles bolam um plano. Manda uma mensagem para José, usando as palavras do pai falecido. É uma cartada final, sabe? Uma súplica desesperada que talvez nem fosse totalmente verdade, uma mentirinha ali nascida do puro medo, para ver se tocava o coração de José e, bom, garantia que eles continuariam vivos. E é agora que a gente chega no ponto alto, no clímax emocional de toda a história de José. A resposta dele para o medo dos irmãos quebra todas as expectativas. É o que define, de uma vez por todas, quem ele realmente é. A reação de José não é raiva. Não é um "ahá, peguei vocês". É tristeza. Ele chora. Por que será? Talvez porque, depois de tantos anos vivendo em paz, com tudo dando certo, os irmãos ainda não o entendiam de verdade. Eles ainda olhavam para ele com os olhos do medo, da culpa, simplesmente não conseguiam acreditar que o perdão dele era real. A distância entre o que eles esperavam e o que José fez é absurda. Eles estavam prontos para a vingança, mas receberam compaixão. Eles se ofereceram como escravos e, em troca, ele prometeu cuidar deles e de suas famílias. José não só perdoa o que aconteceu, ele garante o futuro deles, dos filhos deles. Ele assume de vez o papel de patriarca protetor. É nesse momento que José fala uma das frases mais uau, mais profundas de todo o livro de Gênesis. Ele olha para trás, para tudo que passou, a traição, a escravidão, a prisão, e ele não vê só a maldade humana. Ele vê um plano maior. Ele vê que Deus pegou todo aquele mal e o transformou em algo bom,
algo que salvou a vida de muita gente da fome. É a forma definitiva de dar um novo sentido ao sofrimento. Com essa reconciliação final, a narrativa caminha para sua conclusão, agora focando no legado do próprio José. É interessante, não é? A história que começou com uma promessa feita a um pai que estava morrendo, agora termina com uma promessa exigida por outro pai, que também está morrendo. E José viveu muito, chegou aos 110 anos de idade, teve uma vida completa, chegou a ver seus bisnetos. Ele não morreu como uma figura trágica, de jeito nenhum. Morreu como um patriarca respeitado que viu a própria família crescer e prosperar na terra do Egito. Mas na hora da morte, as últimas palavras de José não foram sobre o poder que ele tinha no Egito, foram sobre a fé que ele tinha no futuro. Ele faz o povo jurar uma coisa, que quando Deus finalmente os levasse de volta para Canaã, eles levariam os ossos dele junto. A identidade dele, no fim das contas, estava ligada à terra prometida, e não à terra onde ele triunfou. E aqui a história fecha de um jeito perfeito. O capítulo todo é sobre 2 juramentos envolvendo ossos, percebe? Do mesmo jeito que José honrou a promessa que fez ao pai de enterrá-lo em Canaã, agora ele entrega o próprio desejo nas mãos das futuras gerações. O legado, então, não é só sobre o que a gente deixa para trás, é sobre a esperança que a gente planta para o futuro. E é assim que o livro de Gênesis termina. Não com o funeral concluído, mas com um caixão. Um caixão que ficou lá, no Egito, por séculos, como um lembrete constante, físico, para os israelitas de que o Egito não era o destino final. Era um símbolo de uma promessa que ainda estava esperando para ser cumprida. Isso deixa a gente com uma reflexão bem forte, não é? A história toda do êxodo, da libertação do povo da escravidão, no fundo é o cumprimento daquela promessa, feita aos ossos de José. A fé de um homem que já tinha morrido virou a força que moveu o destino de milhões de descendentes. Isso mostra que um legado de verdade não é o que fica para trás, mas a esperança que a gente planta lá na frente.